Mateus capítulo 11, verso 28. Diz-nos assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Os que puderem, podem tomar assento. Bendito seja Deus. Meus irmãos, conforme hoje eu divulguei nas nossas redes sociais, hoje o tema da nossa palavra é Cristo e as doenças da alma e as doenças do corpo. E eu já havia até compartilhado com alguns membros da igreja que já havia alguns dias que eu estava pensando e meditando de a gente tratar sobre esse assunto. Pastor, e por que tratarmos sobre esse assunto? Porque nós viemos, de um período de quase 1 ano e meio, de muitas crises em todas as áreas da nossa vida. Crise na área da saúde com a pandemia, crise na área emocional pelo fato de muitos de nós ficarmos presos em casa, ou então se não presos, mas pelo menos limitados em sair, porque estava tudo fechado, ou a maioria das coisas estavam fechadas. O medo das doenças, o medo de não ser atendido, pessoas que perderam o emprego, perderam um pão de cada dia por causa dessa pandemia. Então, pessoas que ficaram mais tempo em casa, crianças que perderam acesso à escola, a uma educação de mais qualidade, ficaram mais presas em casas, e os pais não souberam lidar com essas crianças sem ter uma atividade durante muito tempo. E todos nós, de certa forma, nós entramos em crise, nós entramos em colapso emocional e também financeiro. E emoções e as finanças, de certa forma, estão uma ligadas à outra. Porque uma pessoa que não consegue mais ter condição de trazer o pão para dentro de casa, um pai, uma mãe, se desespera, sem saber o que fazer. Então nós viemos de uma crise muito grande, e muitas pessoas acabaram adoecendo, seja no corpo ou seja na alma. E nós ainda estamos, irmãos, vivendo reflexos disso. Nós estamos agora em uma situação muito mais estável do que ano passado, quando nós não tínhamos tanta segurança na saúde. Nós temos uma perspectiva melhor do que pode acontecer do ano que vem, mas ainda assim há pessoas com medo, com temor de que talvez venha uma nova onda de epidemia, porque são ondas que vão e vêm, e nós não sabemos o dia de amanhã. Como o diácono Marcílio até mesmo falou aqui, não importa até mesmo o dinheiro que a gente possua, a estabilidade, a segurança entre ricos e pobres, entre pessoas que têm conhecimento nenhum e pessoas que são intelectuais, todos nós estamos suscetíveis ao fracasso, à morte, a enfermidades, todos. É o que a gente vai ver até inclusive hoje aqui. Mas em meio a tudo isso, nós não podemos esquecer, amada igreja, que Jesus se coloca como a nossa coluna da verdade. É a Ele que nós podemos nos agarrar. Ele é a âncora da nossa vida no meio da tempestade. Como Jesus aqui falou neste trecho do Evangelho que nós acabamos de ler, Ele diz: se você está cansado, se você está oprimido, venha a mim, e eu vou aliviar você. Jesus então se coloca, irmãos, se nós pudéssemos dizer que estamos andando no deserto desse mundo, Ele é o oásis. O oásis era geralmente um local com plantas e água, e às vezes até alguns animais, que de vez em quando apareciam no meio de uma caminhada de deserto de dias. E quando um peregrino no meio do deserto encontrava o oásis, ele encontrava a esperança de viver. Ele estava fadado à morte. Se ele continuasse andando mais alguns dias sem água, ele morreria no deserto. Mas quando ele encontrava um oásis, ele encontrava um pouco de água, a sombra de uma planta, a possibilidade até mesmo de comer algum alimento, ali a vida dele era renovada. Jesus, irmãos, então é esse oásis no meio do deserto desse mundo.
quando nós estamos em caos, desesperados, angustiados, com medo de morrer, com medo de enfrentar a enfermidade, com medo de não conseguir pagar as nossas contas, com medo de não colocar o pão dentro de casa, quando todos os nossos medos nos afligem, medo de o nosso casamento estar em crise, medo de perdermos os nossos filhos para este mundo, perdermos nossos filhos para essa sociedade mundana e destrutiva, todos os nossos medos nos oprimem, todos os nossos medos nos cansam, é como se fossem fardos, pesos que estão nos esmagando. Mas vem Jesus e diz para cada um de nós: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Nós devemos olhar para Cristo e nos refugiar em Cristo. E Ele ainda diz mais: vamos então trocar os pesos. Tomem sobre vocês o meu peso e eu vou carregar o peso de vocês sobre mim. É uma troca. Mas essa troca só acontece quando eu confesso que Jesus Cristo, a partir deste momento, se torna Senhor e Salvador da minha vida. Porque Jesus não pode trocar os pesos comigo, tirar o peso da minha aflição emocional e eu tomar o peso de filho de Deus sobre a minha vida, se Ele não ser Senhor da minha história. Não adianta. O peso de Jesus, diz Ele, o meu jugo, o peso que eu carrego sobre mim é leve, e eu vou colocar essa leveza sobre você, eu vou aliviar os seus pesos, eu vou aliviar os seus medos, eu vou aliviar os seus temores, se você se entregar a mim, se você se refugiar a mim, se você vier até mim, e eu estou lhe convidando. Veja que Jesus convida a nós. Por quê? Porque naturalmente nós não queremos ir até Ele. Naturalmente a gente se encontra enfadado pelo peso do nosso pecado, pelo peso dos nossos medos, por todos os pesos que você possa imaginar, a gente se encontra parado. Mas Ele diz: vem a mim. Se você der o primeiro passo, se você clamar a mim, se você me invocar, eu vou então aliviar as suas dores, eu vou aliviar o seu sofrimento. Então essa é a primeira questão que nós queremos introduzir, este primeiro texto que nós queremos falar. Mas tem outros que eu quero hoje compartilhar nessa noite, que inclusive são muitos, mas que você não precisa se ater a lê-los, a não ser que você folheie a Bíblia bem rápido, porque eu quero ganhar tempo. Mas eu vou estar compartilhando inclusive todas essas passagens organizadas no nosso grupo, e você depois, se quiser, pode até imprimir. Vou mandar um PDF no grupo para você depois poder imprimir se quiser. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: um crente, eu quero fazer perguntas, eu quero que você acompanhe comigo, porque se você acompanhar as perguntas dessa nossa meditação, você vai chegar ao final com conclusões gloriosas, você vai sair daqui alimentado nessa noite, você vai sair daqui fortalecido. Primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: um crente, ele pode ter doenças e desajustes emocionais? Muitas pessoas, irmãos, já chegaram para mim, e uma das coisas que me motivou mais ainda a trazer a mensagem dessa noite é de que existem ainda crentes, por falta de conhecimento bíblico, achando que um crente, quando ele tem um problema emocional, ou até mesmo um problema cerebral, ele poderia estar possuído por demônios, ou até mesmo ele poderia estar sofrendo um ataque diabólico, e dessa forma todos nós estaríamos suscetíveis a esses ataques do diabo. Nós vamos chegar ao final dessa mensagem e você vai entender que isso é impossível. Mas muitas pessoas, irmãos, gostam de se levar por opiniões pessoais e não de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Eu quero dizer para você que, se você quer seguir a Deus do seu jeito, você tem liberdade. Você só não tem liberdade de dizer que Deus está se agradando do jeito que você está vivendo. Todo mundo tem liberdade de servir a Deus do jeito que quiser, mas você não tem liberdade de dizer que Deus está se agradando desse seu estilo de vida, se você está vivendo fora da palavra de Deus. Então cada um pode acreditar a Deus do seu modo, cada um pode interpretar o mundo espiritual da maneira como quiser. Mas, meus irmãos, vejam bem, Deus não nos deixou cegos ao ponto de a gente ficar suscetível ao julgamento de um ou de outro, sem saber no final das contas o que é a verdade.
Eu quero perguntar para você nessa noite, afinal de contas, você tem coragem de se colocar diante da verdade de Deus? Você tem coragem de ser avaliado pela palavra, pelas sagradas escrituras? Você tem coragem de dizer: pastor, eu aceito ser examinado pela Bíblia, e eu aceito, caso eu esteja errado, se a palavra de Deus avaliar que eu estou errando, que eu estou pecando, que eu possa me consertar, eu vou tomar uma decisão na minha vida e eu vou me consertar. Você tem coragem disso? Porque, meus queridos, nós temos muita coragem em pedir a Deus quando nós estamos desesperados. Nós temos coragem de pedir a Deus quando estamos desempregados, para que Ele nos dê um emprego. Nós temos coragem de pedir a Deus que Ele cure as nossas doenças quando nós estamos enfermos, quando o SUS não consegue dar conta do recado, quando o médico passa o remédio para a gente e o remédio não faz efeito, aí a gente clama a Deus, pede oração a todo mundo. Nós temos coragem de pedir a Deus muitas coisas, mas o problema não é coragem de pedir. A pergunta é: nós temos coragem para obedecermos os padrões de Deus? Porque Deus nos deixou a sua palavra justamente para que não ficássemos perdidos, para que não ficássemos ao léu, vagueando para um lado e para o outro, levados pela opinião alheia e ficando desesperados. Meus irmãos, se eu fosse lavado pelo sangue de Jesus e ainda ficasse com medo de que talvez uma pessoa de uma outra religião fizesse um feitiço contra mim, ficasse vivendo com medo de que esse feitiço pudesse pegar a minha vida e me destruir, do que me valeria o sangue de Jesus? Do que me valeria ser cristão? Do que me valeria acreditar na afirmação bíblica de que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores? Do que me adiantaria o que Paulo diz em 2 Coríntios, onde ele fala que os ídolos desse mundo nada são, porque eles não são deuses? Se eu me submetesse a acreditar em opiniões, em sonhos que não estão de acordo com a palavra, que Deus não revelou, eu estaria perdido. Um diria sim, outro diria não, outro diria talvez. A minha vida seria uma confusão. Aliás, eu até pergunto para você nessa noite: a sua vida está confusa desse jeito? Você tem uma opinião, aí você ouve a opinião de outro, você ouve a opinião de outro, completamente diferente, e você não sabe em quem acreditar, você não sabe em quem avaliar, você não sabe pelo que você vai guiar a sua vida. Eu te convido nessa noite até o encontro com a palavra de Deus, onde você terá um caminho certo a seguir. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, fala de maneira clara que o caminho do Senhor é perfeito. A Bíblia fala no Salmos 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma. Aleluia! Eu não quero confiar na opinião de homens, eu quero confiar no que a palavra de Deus tem a me dizer, porque esta palavra, céus e terra hão de passar, mas essa palavra permanece para todo sempre. É esta palavra que é perfeita, é esta palavra que me revela as intenções do coração, como está escrito em Hebreus. Portanto, é por essa palavra que eu preciso ser avaliado, e não somente porque eu creio assim, ou porque a minha opinião é assim. Eu preciso crer na palavra. A Bíblia diz que você é sujeito, eu sou sujeito a desajustes emocionais, a doenças emocionais. Pastor, que doenças são essas? Tristeza, desânimo, depressão, desejo de morrer. A palavra vai nos dizer, essa passagem é clássica, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, onde Paulo ele fala: irmãos, não ignorem o tamanho do sofrimento que me veio quando eu estava na Ásia, ao ponto de eu desesperar da minha própria vida. 2 Coríntios 1:8. Desesperar da própria vida eu pedi a Deus para morrer, eu queria morrer, eu não aguentava mais. Vontade de morrer, diante de um desespero, diante de uma aflição, diante de uma grande angústia, fazia parte da vida de um homem que era cheio do Espírito Santo, que foi usado por Deus para fazer milagres extraordinários. Se Paulo, que era Paulo, o apóstolo, cheio de Deus, foi tomado pelo desespero ao ponto de pedir a Deus para morrer, desânimo, desespero e desejo de morrer, doenças emocionais, aflições emocionais, se ele passou por isso, por que eu não? A palavra vai dizer também lá em Filipenses capítulo 4,
no versículo de número 6, o seguinte: não estejam inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. Inquietude, que em outras traduções é traduzido por ansiedade, é um outro desajuste, uma outra doença emocional, é uma outra aflição da alma que o crente está sujeito, porque Paulo não está dizendo, vocês nunca estarão ansiosos, vocês nunca estarão inquietos. Não, Paulo está dizendo, não estejam assim, e se estiverem, orem a Deus como um remédio para isso, para tratar essa inquietude, para tratar essa ansiedade. Então nós vemos uma outra questão aqui: ansiedade, inquietude, angústia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro vai ser mais claro ainda, dizendo: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aqui então Pedro fala: você tem ansiedade? Não, pastor, o crente não tem ansiedade. Não, ele tem. E nós vamos tratar esta ansiedade buscando mais a Deus e pedindo socorro dEle, lançando sobre Ele, entregando a Ele. E nós não vamos necessariamente aqui nos aprofundar sobre o tratamento, mas o que nós estamos aqui é uma constatação. O crente tem tristeza, tem desânimo, tem inquietude, tem ansiedade, tem desejo de morrer e tem todas as outras coisas que afligem a alma. A segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: e um crente? Ele pode então ter doenças em sua mente, no órgão chamado cérebro? A resposta é sim, mas tem muito crente que acha que não. E uma coisa é certa: o corpo está sujeito à degradação desde a queda do pecado. Nós estamos sujeitos à corrupção, não corrupção de propina moral, mas uma corrupção moral também sim, mas uma corrupção física. O meu corpo vai se degradando. E tem gente que não aceita que nós podemos ter doenças na mente, no cérebro. Parece que o crente, uma vez eu já ouvi isso na internet, compartilhava até com jovens, isso é verdade. Alguém já disse assim: parece que o crente só adoece da garganta para baixo. Da garganta para baixo, ele pode ter problema na garganta, pode ter problema no coração, no pulmão, nos rins, na vesícula, no fígado, na bexiga, pode ter problema nos ossos, pode ter problema na coluna, pode ter bico de papagaio, pode ter tudo. Mas o cérebro não. Por quê? Porque se for no cérebro, isso é demônio. Eu ouvi isso, irmãos, mais de uma vez. E pastor, por que muitos crentes não admitem a possibilidade de que um crente pode ter problemas no cérebro? Simples, porque a gente já entendeu disso, que o cérebro está aliado, associado à nossa fala, à nossa memória, a nossa capacidade de lembrar das coisas. O nosso órgão físico chamado cérebro está associado às nossas emoções: alegria, tristeza, ânimo, desânimo, capacidade de se comunicar. Então a lógica, irmãos, é muito simples. Se a minha fala está associada ao cérebro, se as minhas emoções estão associadas a ele, se ele ficar doente, eu fico doente também nas minhas emoções. Eu fico também doente na minha fala. Isso é difícil de aceitar, mas tem muita gente que não acredita e não aceita. Não, o crente não pode ter uma depressão, um desânimo orgânico, biológico. O cérebro ficou doente, o cérebro não produz certos hormônios, e esses hormônios que têm a ver com a nossa capacidade de ânimo, de trabalho, de força, de entendimento, pararam. Fiquei doente. E aí não aceita. Não aceito. E aí alguém fala: não, pastor, por quê? Porque será que a fala humana, a alma humana é diferente do cérebro? Ela é diferente, mas a alma está no corpo e ligada profundamente ao corpo, de maneira que o que o corpo sofre, a alma sofre também. Corte a minha mão, eu consigo conversar com você. Tire e arranque um dedo da minha outra mão esquerda, dialogo, trabalho e falo normal. Arranque um pedaço do meu cérebro e talvez eu não consiga mais falar com você, não consigo mais lembrar de quem você é, não consigo nem mais falar as letras básicas do alfabeto.
o meu cérebro está aliado às minhas expressões, à minha fala. E quando eu entendo que se meu cérebro ficar doente, as minhas emoções, a minha fala, o meu comportamento também vai ficar. E por isso, irmãos, é que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque parece que a gente não aprendeu. Deus fala em Daniel capítulo 12, versículo 4 assim: muitos, Daniel, correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E o conhecimento que nós temos da vida humana, do comportamento, do corpo humano, se multiplicou aos milhares, nos últimos 3.000 anos. E eu tenho entendido, nós temos entendido mais ainda, que a gente não pode dividir corpo para um lado e alma para o outro, no sentido que o corpo sofre alguma coisa e a alma não sofre nada. Ao contrário, estão interligados. E por justamente o corpo estar muito ligado à alma e espírito, é que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios capítulo 11, versículo 17: o homem de bem cuida do seu próprio corpo, mas o mal, ele fere a si mesmo. Quando eu entendo isso, eu preciso então aceitar o que, pastor? Eu preciso aceitar, portanto, que um crente pode ter doenças do cérebro que vão afetar-lhe e pode levar ele a uma depressão, pode levar ele então a uma dificuldade de fala, pode tirar-lhe a memória, pode criar nele uma doença que também é muito comum, chamada epilepsia, uma espécie de choque no cérebro, onde a pessoa está aqui conversando com você, de repente ela desmaia, cai no chão e fica durante vários minutos se debatendo, espumando pela boca. Com o conhecimento que Deus falou em Daniel 12:4, nós aprendemos que nem sempre, e poderia acontecer, poderia, agora é a nossa próxima parte, que uma pessoa sem o conhecimento científico poderia dizer, é demônio. E poderia ser, pastor, demônio? Poderia sim. A Escritura vai registrar casos assim. Mas nós aprendemos com o passar do tempo que nem sempre era. E aí eu fico pensando, quando um crente pode sofrer dessa doença chamada epilepsia, e a igreja não saber lidar com isso, e de repente ele cair, desmaiar num culto, se debater, babar pela boca, e alguém dizer, como é que pode, o irmão está endemoniado, quando na verdade ele está com uma doença no cérebro. E seria de uma perversidade muito grande associar uma obra diabólica na vida de um servo de Deus, porque ele está doente no seu cérebro, está doente num órgão humano dele, que lhe afeta, que lhe tira a capacidade de decisão, que tira a capacidade dele de defesa, que tira a capacidade dele de se comunicar. Geralmente a gente se torna mais sensível a essas doenças do cérebro, irmãos, é quando os nossos parentes sofrem com isso. Enquanto nenhum parente nosso sofre, a gente olha com reticências. Mas quem já tem um parente que já sofreu um AVC, e vê uma pessoa que alguns minutos antes estava boazinha conversando com você, e outros minutos depois ela está com um lado esquerdo ou direito totalmente torto, sem conseguir falar, sem conseguir lhe reconhecer, é de partir o coração. E ali não é demônio, mas é um cérebro que está sendo afetado, e a nossa alma presa dentro do corpo acaba se limitando. A nossa alma está em perfeito estado, mas o nosso corpo está se degradando. Mas aí a gente agora vai para o quarto ponto. Pastor, mas as pessoas que estão com transtornos mentais, elas não estariam então com possessão demoníaca, que é o que a gente já começa a falar aqui? E eu tenho aqui 3 respostas para a gente. Primeira resposta: sim. Para aquele que não é lavado pelo sangue de Cristo, esta pessoa está sujeita às ações do diabo, e talvez o transtorno mental dela possa sim ser uma influência diabólica. Em Marcos capítulo 5, irmãos, do versículo 1 ao 5, nós vamos ter o caso do gadareno. A Bíblia diz, se você ler com calma Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que o gadareno, ele vivia no cemitério, ele saiu do convívio da família, vivia no cemitério, passava dia e noite gritando, não dormia, e ele se cortava com pedras. E já tentaram prendê-lo com correntes,
e ele arrebentava as correntes com uma força sobre-humana. Daí a certeza que nós temos que não era apenas um transtorno mental, mas era transtorno mental e possessão diabólica, porque uma pessoa com transtorno mental, enroleada com uma corrente, ela não consegue quebrar. Mas este homem tinha a capacidade de quebrar correntes de ferro, a sua força sobre-humana. A Escritura vai dizer que não era só um demônio, mas é uma legião, um exército de demônios que habitavam no corpo daquele ser humano. Mas veja, possessão demoníaca e transtorno mental, ele se rasgava. Quando trabalhei, e ainda trabalho, nas escolas, nós tivemos uma época de moda, infelizmente, modas perversas e malignas vindas da internet, de que quando pessoas entravam em crise de ansiedade, elas começavam a se rasgar, se cortar. E esse mecanismo de se cortar e se rasgar, várias são as motivações, mas uma coisa é certa, é um transtorno mental, que tem muitos motivos, cada um sendo avaliado de acordo com cada pessoa, mas é um transtorno mental. O gadareno tinha isso, ele se rasgava, se feria, se maltratava, mas não era só transtorno, era também possessão diabólica, de maneira tal que sim, uma pessoa que não tem o sangue de Cristo sobre sua vida, está sujeito. É a primeira resposta. Segunda resposta, mas ao mesmo tempo para o incrédulo, não, nem sempre vai ser demônio, pelo fato de que para termos um discernimento entre uma coisa e outra, se há uma possessão diabólica, os demônios, como a Bíblia mostra, sairão através da oração. Mas se há, irmãos, uma doença do cérebro, uma doença biológica, sairão logo de cara. Aliás, isso é uma outra questão que nós precisamos aprender ao longo da vida. Jesus passou 3 anos e meio na terra e Ele não curou a todos, Ele não ressuscitou a todos, porque a cura de Deus, ela é soberana. O que isso quer dizer, pastor? Que a cura, irmãos, Deus não vai sempre curar todos. Deus nem sempre vai tirar todos o leito de morte. Que Ele cura quem Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer, sem pedir permissão a ninguém. A cura está na soberania de Deus. A cura não está necessariamente ligada à nossa fé. Tenho fé, vou ser curado automático. Não é. E nós temos amparo na Bíblia para mostrar isso. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então uma pessoa descrente, ela pode estar não endemoniada, mas com ataque epilético. Uma pessoa descrente, um incrédulo, ele pode até se cortar, mas ele nem sempre será sob influência dos demônios, mas ele pode estar com um transtorno. Pastor, e a pergunta é como discernir? Volto a dizer, o discernimento está na base da oração. A cura espiritual, essa sim, ela é poderosa, eficaz, e ela sempre acontecerá se a pessoa invocar Jesus como Senhor e Salvador. Sempre, a cura espiritual, ou seja, a libertação de poderes diabólicos, a libertação de uma esfera maligna, uma influência maligna sobre minha vida, essa cura é 100% garantida quando eu invoco Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas a cura física não. Pelas Escrituras, a cura física é algo que Deus pode dar ou pode não me dar, conforme a sua vontade. Não esqueça que você é curado de uma coisa hoje, mas amanhã você ficará doente de novo. Deus nunca poderia nos curar ad eterno, porque senão nunca morreríamos. E nós passaremos pela morte. Está ordenado a todos morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. É conforme a palavra de Deus fala em Hebreus 9, 27. Terceira resposta. De maneira tal, então, que a gente conclui é que um crente, em maneira nenhuma, ele pode estar sob a influência diabólica, ao ponto de o seu transtorno mental não ser apenas uma coisa do cérebro, mas ser uma influência diabólica. Pastor, e por quê? A gente vai entender agora, caminhando para essa última parte do sermão. Primeiro, por causa das alianças. Muitos crentes, irmãos, não entendem a diferença entre as alianças do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. Resumidamente, a Antiga Aliança, como está escrito lá em Hebreus 8 e em Hebreus 10, é uma aliança incompleta.
É uma aliança que era apenas uma preparação para uma aliança superior e eterna, a aliança que seria feita no sangue precioso do Filho de Deus. No Antigo Testamento, a aliança era na base de sangue de animais, porque ela era uma referência, ela apenas apontava para a aliança do Novo Testamento. E pastor, por que eu tenho que ter essa diferença? Você vai entender por quê, mas primeiro eu quero ler para você, lá em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo de número 8, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Hebreus capítulo 8, versículo de número 8: porque repreendendo Deus disse, eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Versículo 10: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Verso 13: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, e perto está de acabar. Foi claro o que o texto falou para você? O Antigo Testamento terminou, caducou, não tem mais eficácia. O Antigo Testamento, a lei de Deus não estava escrita no coração, a lei de Deus não se aprofundava na alma como devia, e Deus falou, eu vou fazer uma nova aliança, e nessa nova aliança, a palavra, a minha palavra, ela vai criar raízes no seu coração, aleluia! Uma nova aliança que não poderá ser quebrada, antiga como a primeira, porque essa nova aliança ela é inquebrável, ela é eterna, durará para sempre, ninguém poderá quebrar esta nova aliança, aleluia! E quando nós vemos em Hebreus 10, a Bíblia vai dizer no versículo 14 assim, porque como uma só oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. A Bíblia está dizendo que no Novo Testamento, quando você é lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sangue, pelo sacrifício dele, você foi aperfeiçoado para sempre. A sua aliança com Deus é inquebrável. No versículo de número 15, a Bíblia também vai dizer assim, e também o Espírito Santo nos testifica, dizendo, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, porei as minhas leis em seus corações, as escreverei em seu entendimento. E por fim, no versículo de número 38 e 39, ele diz, o justo viverá pela fé, se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sei, quando você é convertido a Jesus Cristo, você não volta mais atrás. Quando você é convertido a Jesus, a obra que Ele começou na sua vida, não pode retroceder. Você não é daquele que volta para trás. Você, se foi salvo verdadeiramente, você crê para sempre e preserva-se para sempre na presença de Deus. Aleluia! Pastor, e por que dessa segurança? É porque é esta segurança que me dá tranquilidade em saber que Deus protege a minha alma das astutas ciladas do diabo. Se você entende que na antiga aliança a lei não estava profunda no coração, que na antiga aliança os homens e as mulheres do Antigo Testamento não foram lavados com o sangue do Cordeiro de Deus, você entende por que existia um código do Antigo Testamento que as pessoas leem e pensam que no Novo vai acontecer. Exemplo, Balaão era um falso profeta, mas diz a Bíblia que Balaão profetizou para as bênçãos para Israel. Aí tem gente que pensa, meu irmão, se Balaão, que era um falso profeta, Deus usou ele para profetizar, por que ele não vai usar o descrente hoje, não vai usar alguém hoje? Calma, era Antigo Testamento. O Espírito de Deus atuava temporariamente no Antigo Testamento, e o Espírito de Deus, ele atuava sobre qualquer um com propósitos específicos de Deus, mas Deus não faz isso no Novo Testamento da mesma forma. Não faz não, pastor? Faz não. A Bíblia é clara em dizer que a maneira como Deus agora se relaciona com a humanidade no Novo Testamento é diferente da do Antigo. No Novo Testamento, alguém poderia pensar que um crente poderia ficar endemoniado olhando o caso de Saul.
rei Saul, diz a Bíblia que quando ele foi ungido rei, profetizou, cheio do Espírito Santo, mas ele morreu em iniquidade, morreu consultando adivinhos espíritas, invocando mortos, e morreu em pecado e iniquidade, longe da presença de Deus. Aí alguém pensa, olha, Saul era rei e morreu em pecado, vixe, então também eu tenho que ter cuidado, porque hoje eu posso estar na presença de Deus e amanhã morrer em pecado. Não, querido, é a antiga aliança. Não era o sangue de Jesus que havia lhes lavado. O Espírito Santo não operava com profundidade na vida do ser humano. O Espírito Santo atuava de maneira temporária. Deus não tinha um relacionamento íntimo com os homens, porque a aliança eterna não havia chegado. Mas agora na aliança eterna tudo é diferente. Aleluia! Eu tenho segurança. A Bíblia fala, você foi lavado de uma vez por todas pelo sacrifício de Jesus, e você não pode voltar atrás. Entenda, alguém pode argumentar também com Jó. Ah, pastor, o diabo pode tocar no crente. Por quê? Não, pastor, você não lembra lá de Jó capítulo 1? Capítulo 1, 2 e 3, quando a Bíblia fala que Satanás se apresentou diante de Deus e disse para Deus: Deus, tudo que o homem tem ele dará pela sua vida, toca na carne dele e vai ver como ele não vai blasfemar de ti. E o texto vai dizer que Deus permite, vai, toca nele, toca no seu corpo, só não lhe tira a vida. Deus deu permissão para Satanás tocar na pele de Jó, ou seja, Satanás infligiu uma doença nele. Aí alguém pode dizer, está vendo, pastor? O diabo tocou em um servo de Deus e colocou nele uma doença. Por que agora no Novo Testamento ele também não faria a mesma coisa? Por que o diabo não pode tocar na sua vida, pastor, colocar em você uma doença? Se Deus quiser, ele não pode permitir, como permitiu em Jó? E eu repito, não, porque era a antiga aliança. Haviam limites da antiga aliança pelas quais a obra de Deus não havia se aprofundado. Não era uma aliança perfeita, era uma aliança imperfeita. E para que você entenda melhor isso, você tem que ler o livro de Hebreus por inteiro. Leia Hebreus. Hebreus vai trabalhar só a diferença entre a antiga aliança, que não era poderosa para arrancar pecados, e a nova aliança do sangue de Jesus. Você se lembra do que João Batista disse quando encontrou Jesus pela primeira vez? Não, pastor, eu vou te lembrar. Quando Jesus passou pelas águas do Rio Jordão, o profeta João Batista, cheio do Espírito Santo, apontou o dedo para Jesus e gritou bem alto para que todos aqueles que estavam ao redor ouvissem. Ele apontou para Jesus e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Preste atenção na expressão Cordeiro que Deus enviou e que tira o pecado. Por quê? Porque os cordeiros que eram sacrificados à antiga aliança não podiam tirar pecados. O máximo que eles faziam era infligir um sentimento de arrependimento, e Deus queria com isso mesmo fazer com que o judeu no Antigo Testamento, ao ver um cordeiro inocente, que nada tinha a ver com seu pecado, morrendo, o judeu se preparasse para entender que no futuro o Cordeiro de Deus morreria uma vez só para tirar o pecado de nós. É uma aliança diferente, é um testamento diferente. Há alguns que querem dizer que as duas alianças são a mesma coisa, mas não são, elas são muito distintas. Nós que somos batistas, mais do que outros irmãos da fé, acreditamos mais ainda nessa diferença entre as duas alianças, e portanto nós precisamos ter cuidado com isso. De fato Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó. Ele era justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas era uma outra aliança. Ele não era lavado pelo sangue do Cordeiro, mas você, se aceitar Jesus, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. E como diz agora as próximas passagens, você vai entender isso. A nova aliança do sangue do Cordeiro. Pastor, por que é que um demônio não pode entrar na minha vida, causar transtornos mentais e eu ser possesso de forma diabólica? Por que é que uma pessoa, mesmo que ela faça um trabalho de feitiçaria numa mata virgem, como o pessoal gosta de falar por aí, por que é que eu posso ter certeza, pastor, que tais demônios não podem entrar na minha vida e não podem me dominar e não podem me oprimir ou coisa parecida? Em Lucas capítulo 12, versículo 43 a 45, a Bíblia diz assim:
Lucas capítulo de número 12. Capítulo 11, Lucas capítulo 11, do versículo 23 em diante, ele vai dizer assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a casa varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é o pior do que o primeiro. Jesus ele fala aqui no caso de uma pessoa, dizendo que a pessoa é uma casa. Essa casa, Jesus foi lá e expulsou os demônios, mas essa casa ficou vazia. Os espíritos imundos então tentam rodear esta pessoa novamente e veem que esta casa está vazia. Então o espírito imundo percebe: bem, dessa vez eu saí, mas se eu vier com outros sobre a vida dessa pessoa e entrar de tal maneira e desgraçar a vida dessa pessoa de uma tal forma, dessa vez ninguém sai daqui. Mateus capítulo 12, no versículo 43 a 45, que no caso é Mateus, que também eu queria ler, Jesus ele vai dar essa expressão dizendo que a casa está vazia. Voltando, achou ela desocupada e vazia. Mateus 12, do 43 a 45. Aqui está o problema. Uma pessoa que, por exemplo, passa por uma experiência de exorcismo, vai à igreja, ou então um irmão em Cristo expulsa os demônios da vida daquela pessoa, mas ela não quer entregar a vida a Jesus. Os demônios vão embora, mas Jesus fala: eles podem voltar. E quando eles voltam, eles vão avaliar a sua vida. A casa está vazia ou ela está ocupada? Sua alma está vazia, sem a presença de Cristo, sem o trono de Jesus em seu coração, ou essa casa está ocupada com a presença de Deus? Se ela estiver vazia, sem Jesus, a investida diabólica sobre a vida dessa pessoa será muito mais forte. É o que Jesus está querendo dizer. E Jesus ainda fala: o estado dessa pessoa se tornará pior ainda, porque ela não se converteu, ela não trouxe Jesus para morar dentro da sua casa, para morar na sua alma, no seu coração. E por que, pastor, eu posso confiar então nisso? É porque está escrito lá em João capítulo 14, versículo de número 23, a palavra de Deus vai dizer assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos quem, pastor? Eu, Jesus e o meu Pai, e viremos para esta pessoa e faremos nela morada. Aleluia! Se os demônios saíram um dia na minha vida, quando eu aceitei Jesus, quando eles voltaram, eles não acharam uma alma desocupada, uma alma vazia, eles encontraram a presença de Deus naquele coração. Os demônios, ao verem Cristo dentro de sua vida, não têm coragem de entrar, eles não conseguem entrar. Você está marcado com o sangue do Cordeiro de Deus, aleluia. Lembre-se da profecia de Êxodo no Antigo Testamento. Deus ele falou na Páscoa que os judeus marcassem as suas portas com o sangue de um cordeiro. E quando o espírito da morte passou pelo Egito, o espírito da morte não entrava naquela casa onde tinha a marca do sangue do cordeiro. Entrou na casa dos egípcios, a morte entrou lá, mas não entrou na casa dos judeus. Ali estava o sangue do cordeiro. Meu amado irmão, minha amada irmã, não creia que o diabo pode entrar na sua vida, porque você tem a marca do sangue do cordeiro. Não aceite isso jamais. Pastor, mas alguém sonhou. Pastor, alguém teve uma visão de mim. Pastor, alguém falou que tinha demônio do meu lado aqui. Não creia. Aprenda a crer na palavra. Não creia na visão de homens. Não creia na visão de ninguém que se desocupe da palavra. Mas pastor, a gente aceita Jesus e o diabo não pode entrar. Mas a nossa guerra parou, pastor? É claro que não parou. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 16, a Bíblia vai dizer mais ou menos assim: que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestes. Nós temos uma batalha espiritual a ser travada, mas esta batalha espiritual é uma batalha de influência.
O diabo quer influenciar esse mundo para condená-lo à destruição. Nós, como igreja, estamos batalhando para influenciar este mundo a ver a luz de Deus, a luz de Cristo, e eles se converterem ao Evangelho. É uma batalha de influência, de poder de influência. Quem é que vai ouvir mais? Os homens vão ouvir mais a voz do diabo ou vão ouvir a sua voz pregando o Evangelho? É uma batalha de influência. É uma batalha espiritual renhida, travada, grande. Mas a Bíblia fala claramente, em Efésios capítulo 6, tomem toda a armadura de Deus, no versículo 16, para vocês ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que isso quer dizer, pastor? O diabo não pode então entrar na sua casa, porque Jesus está morando nela, Deus está morando em você, você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Ele não pode fazer nada em você, mas ele pode fazer muita coisa ao redor de você. Aí é que tem gente que se confunde. As pessoas se afligem, se entristecem por aquilo que acontece ao redor e confundem como se estivessem com possessão maligna. Não tem nada a ver, irmãos. Possessão é o demônio entrando. Mas quando ele está do lado de fora, não é possessão, é uma influência, é um tormento, é um transtorno ao meu redor, mas não em mim. Mas não em mim. E a gente precisa ter esse discernimento, porque quem pensa que está sob influência diabólica tem tendência ao desespero, à angústia, sem nenhuma necessidade. Por isso que em 1 João, no capítulo de número 4, versículo 16 e 17, a Bíblia vai dizer que porque nós amamos a Deus, nós não precisamos ter medo, porque o verdadeiro amor a Deus lança fora todo medo. Crente, você não foi chamado para viver com medo do diabo, viver com medo de demônio, viver com medo que talvez a tristeza que você está no seu coração, o desânimo, ou seja lá o que for, seja o diabo entrando em você. Não. Como nós já começamos aqui no começo da mensagem, existem problemas de ordem natural do seu corpo que você precisa lidar, e existem coisas de ordem espiritual, e essa ordem espiritual você não tem poder, aliás, o diabo não tem poder sobre influenciar você dessa forma. Amar a Deus significa não viver com medo. Se você é crente e vive com medo de perder a salvação, você é crente e vive com medo de o diabo tocar em você, se você é crente e vive com medo de uma série de coisas, você não está entendendo o que é o amor de Deus. O amor de Deus nos traz paz. 1 João 4, 16 e 17. E em 1 João 5, 18, a Bíblia fala: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Nem tocar, nem colocar a ponta do dedo, ele não pode lhe tocar. Ah, pastor, mas eu dei brecha. Não tem esse negócio de dar brecha. Pastor, eu pequei. Você pecou, mas isso não quer dizer que o diabo lhe tocou. Você caiu pela tentação, você caiu por negligência, caiu por fraqueza, mas não quer dizer que o diabo tocou em você. Ah, pastor, mas eu acredito assim. Então você não acredita na Bíblia. E se você não acredita na Escritura, eu posso até questionar: será que você teve uma experiência de salvação com Deus de verdade? Porque quando temos essa experiência profunda com Deus, o nosso sentimento é de se submeter à palavra e não se submeter a opiniões humanas, que vão e vêm, que hoje é e amanhã não é mais. Por fim, não esqueçam, se temos problemas de ordem natural, vamos tratar isso. Há pessoas que nascem, irmãos, com síndrome de Down, não podem ser confundidas que houve o diabo na vida delas. Há pessoas que têm crise de epilepsia, cristãos com crise de epilepsia, não é demônio, é doença cerebral. A síndrome de Down é um problema genético que afeta a capacidade de aprendizado, de fala, diminui, não exclui, mas diminui, mas não é demônio. O Alzheimer, que é uma doença que todos nós podemos ser afetados. Na verdade, o Alzheimer é justamente a antiga forma que nós dizíamos da caduquice, quando a pessoa chega na velhice. Todos nós, todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, uma pessoa muito idosa, ela começa a esquecer as coisas completamente. Aí a gente fala, está caducando. A ciência tem uma fala regular para isso, Alzheimer, que é quando começa a esquecer literalmente das pessoas ao meu redor e tudo mais. É um problema cerebral, e por aí vai.
A Bíblia fala, portanto, que eu preciso fazer o quê? 1 Coríntios 2, 15 ao 16, é o que estamos fazendo nesse culto essa noite. O homem espiritual, a pessoa espiritual, discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. O que isso quer dizer, pastor? Pela palavra de Deus, nós temos a capacidade de discernir coisas do mundo espiritual e discernir as coisas do mundo físico. Aqueles que só têm conhecimento físico, biológico, natural, ficam espantados diante de causas sobrenaturais, porque eles não têm o conhecimento da palavra. Mas a Bíblia fala, nós temos a mente de Cristo e conseguimos discernir, entender, compreender todas as coisas. Mas nem sempre todo mundo nos entende, é o que a palavra de Deus fala. 2 Coríntios 2, do 15 ao 16. E a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 ao 6, dizendo assim: assim diz o Senhor, de maneira nenhuma te deixarei, e jamais te abandonarei. Meus irmãos, acreditar num Deus que nunca vai nos abandonar é conseguir descansar nos braços dele, é conseguir descansar na presença dele. Que em nome de Jesus, pelo conhecimento da palavra, nós passamos a ter discernimento entre batalhas espirituais e batalhas humanas, entre problemas sentimentais e problemas espirituais. Possamos aprender, irmãos, que, como diz lá em Gálatas, que tudo aquilo que nós plantamos, aliás, Tiago, capítulo 4, que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você negligencia a sua saúde, e de repente acorda num dia com uma pressão super alta, com aquela sensação de que vai morrer, coração acelerado, falta de ar, porque a pressão subiu, não fique pensando que Deus lhe abandonou, se você antes disso negligenciou a sua saúde. Tem pessoas que entram em crise quando começam a ter uma série de doenças e não param para pensar que viveram uma vida plantando enfermidades que vão ser colhidas depois. E entram em crise porque começam a ter doença atrás de doença e acham que Deus as abandonou. A Bíblia é clara em dizer que o homem de bem cuida do seu próprio corpo, mas o negligente fere a si mesmo. A palavra nos ensina que precisamos cuidar de nós ao máximo. O crente não deveria ter doenças que ele produziu. O crente deveria ter doenças naturais do desgaste do corpo, mas não doenças que ele mesmo produz por negligência, por falta de cuidado com a alimentação ou qualquer outra coisa parecida. Doenças que podem ser evitadas, vamos evitar, porque a gente pensa que não, irmão, mas se você não consegue dormir direito, isso afeta a tua capacidade de aprendizado, de atenção, fica desanimado o dia inteiro, cansado e não sabe por quê, não tem uma rotina de descanso, não tem uma rotina para acordar e dormir em horas certas, não tem uma rotina para se alimentar direito, come qualquer coisa, traga qualquer coisa, e não é nem por falta de dinheiro, é por descaso. Eu vou comer isso aqui porque eu acho mais prazeroso, mas eu sei que isso aqui está fazendo mal ao meu corpo, mas mesmo assim eu vou comer. O homem espiritual discerne todas as coisas, porque tem a mente de Cristo. Que Deus nos dê graça, igreja, para entendermos entre o céu e a terra, tudo o que acontece entre o céu e a terra, tudo o que acontece com as nossas vidas, para que sejamos homens e mulheres sábios, que glorifiquem a Jesus da maneira como convém, para que você seja uma pessoa conselheira, saiba aconselhar pessoas desesperadas, saiba quando uma pessoa está demoniada e saiba quando uma pessoa simplesmente está com problemas no corpo que estão se refletindo em suas emoções. A gente está, como nos nossos cultos de domingo, a gente pode expandir um pouco, mas isso aqui eu quero ler com vocês, só para vocês se alertarem. Esse livro aqui é do pastor Carlos Pinheiro Queiroz, da Igreja de Cristo. Pastor esse, inclusive, estará conosco aqui na Igreja de Cristo nesse mês de novembro, numa reunião de pastores do Metropolitano. Irmãos, a falta de discernimento faz a gente confundir coisas banais. Esse livro ele fala sobre a questão, o tema é eles herdarão a terra. Nesse livro ele trata basicamente como a igreja não pode negligenciar os mais fracos, os mais pobres desse mundo.
E quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele pregou justamente primeiro aos mais necessitados, carentes, pobres e necessitados. E ele fala de uma experiência interessante. Escute isso aqui. Diz aqui, em Quixaba, que é um distrito de Limoeiro do Norte, encerramos um culto por volta das 9 horas da noite. Nós fomos convidados por alguns dos irmãos para expulsar, entre aspas, o demônio de uma senhora. Ele falando aqui nisso, né? Nos dirigimos a um pequeno vão de taipa, iluminado apenas por uma lamparina, e encontramos numa rede uma mulher magra, pálida, e que estava tendo um ataque de convulsão. Você está entendendo? Acabou o culto, 9 da noite, lá em Limoeiro do Norte. Chamaram: pastor, nos ajude. A mulher está endemoniada. Por quê? Está lá numa rede se batendo todinha. Pastor, ajuda a expulsar o demônio. Continuando. Encontramos ela pálida, no estado de convulsão, totalmente fragilizada pela miséria. Ouvimos de seu marido que até aquela hora da noite, ou seja, depois das 9 da noite, a coitada não havia comido nada, o que não era novidade, nem para ela e nem para os seus filhos. Mais deprimente do que o quadro da mulher era a situação do seu filho, de apenas 3 meses, pesando menos de 800 gramas e sendo amamentado por ela. Por cautela, decidimos conduzir aquela senhora até o hospital no centro de Limoeiro do Norte. E o diagnóstico do médico foi óbvio, que suspeitávamos. O que ela tinha era fome. O alimento e o soro dados àquela senhora naquela noite foi suficiente para restabelecer-a completamente das convulsões. E aí ele fala aqui, e expulsar o demônio, entre aspas, da fome que afligia ela. Uma pessoa estava em convulsão. É demônio, vamos expulsar. Quando investigaram o caso, aquele pastor, irmãos, ia orar a noite todinha, e aquela mulher podia até parar de se debater. Se aquele pastor não tivesse esse discernimento, dizer: como é que está a vida dela? Do que ela está se alimentando? O que está acontecendo com ela? A sensibilidade de perguntar, de tentar entender o contexto da pessoa. Eles iam orar, o demônio não ia sair, porque não era demônio. Até ele brinca aqui, dizendo: não, na verdade era um demônio da fome. E ele vai trabalhar esse texto, esse livro, falando que também a igreja tem que ter poder para expulsar o demônio da fome. Porque tem outras batalhas que a igreja precisa travar. Aprender a travar as batalhas naturais, humanas e as batalhas espirituais. Ele não negligencia que sim, pode haver possessão maligna, mas tem dia que não é possessão. Então que você saia daqui pensando sobre isso, amém? Em nome de Jesus, guarde essa palavra em seu coração. Vamos ficar de pé, e eu quero convidar a Andressa para trazer sua criança aqui para frente, para fazermos a oração de apresentação.